Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, não é? Podemos falar como o apóstolo Paulo, graça e paz em Deus, nosso Pai, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos em Lucas, capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas. É um texto que é conhecido como a Grande Comissão de Lucas. É por isso que o título da nossa lição de hoje é Enviados. Jesus enviou os seus seguidores para pregarem o Evangelho. Então vamos ler Lucas 24, do versículo 36 ao 49. Se você tem a sua Bíblia, segura ela aí, apanha ela aí. Vamos fazer essa leitura daqui a pouco em dois blocos, ok? Antes da leitura do texto, vamos compreender um pouco o contexto. Então eu fiz uma separação aqui, separei um texto da nossa revista sobre a compreensão do texto, para nós entendermos isso. O contexto maior, sabemos que é o Novo Testamento, é a narrativa da história de Jesus, não é? No Evangelho segundo Lucas, é o último capítulo de Lucas, um Cristo que já passou por sua morte, não é? Um Cristo ressurreto. Então a nossa revista vai dizer assim: na passagem dessa semana, Jesus apareceu mais uma vez aos seus discípulos. Esse relato vem depois de ele ter aparecido aos 2 discípulos no caminho para Emaús, que foi a lição do domingo passado. Esses dois, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Foi assim que terminou o texto, né, da semana passada. Alegria diante dessa revelação. E felizes e animados, partilharam com os outros o seu encontro com Jesus. O grupo maior de discípulos esse grupo estava reunido com muito medo. O texto de João, capítulo 20, versículo 19, diz que estavam com as portas trancadas. E subitamente ali estava Jesus no meio deles. Uau! Será que a gente pode pensar nisso? A gente vai pensar daqui a pouco quando lermos o texto. Esse relato do encontro de Jesus com seus discípulos salienta que era necessário que ele morresse e ressuscitasse em cumprimento do plano de Deus, além de confirmar sua ressurreição corporal na presença com os seus discípulos. Também, para além disso, ao comissionar aquele pequeno grupo de discípulos para uma missão que abrangesse o mundo, prometeu a vinda do Espírito Santo para habitar com eles e para os capacitar para aquela missão. Então, é um resumo da nossa lição de hoje, né, para nós compreendermos o contexto, mas de qualquer forma é um resumo também dessa narrativa, desse texto que nós vamos ler hoje, estudar hoje. Hoje a nossa leitura está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, então, do versículo 36 ao 43. Está escrito assim: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, os irmãos imaginam, não é? Eles tinham visto Jesus sendo assassinado, morto, né? De uma forma tão cruel que a crucificação, tinham as esperanças lá embaixo. Então eles vão ouvindo histórias, né? As últimas histórias, de acordo com a narrativa de Lucas, a história daqueles discípulos a caminho de Emaús. Então eles estão com tudo fechado ali, atemorizados, e então de repente aparece Jesus no meio deles. Paz seja convosco. É fabuloso, né? Ver que um dia seremos como ele é, diz as Escrituras. Então, esse é o corpo ressurreto, né? Sem as limitações do nosso corpo de hoje, corrompido pelo pecado. Versículo 37. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, né, o Senhor Jesus: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados. Meu Deus do céu, só de imaginar essa cena, a gente se emociona, não é? Diz-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então, Jesus mostrou que não era um espírito. Por que isso é importante? Por que isso é tão importante para nós? Para mostrar
que o nosso Jesus que morreu na cruz, né? Muita gente diz, as religiões dizem que Jesus não morreu na cruz. Não, Jesus morreu na cruz. Os gregos acreditavam que não, que aquela coisa da dualidade, não é? Dualismo. O que é corpo é carne, é corrompido, e só coisa que é espiritual. Jesus veio nos mostrar que não, que o corpo de fato havia se corrompido pelo pecado, mas o corpo da ressurreição, Deus nos deu corpo, nos deu espírito, e não foi um espírito que morreu na cruz em nosso lugar, foi um homem de carne e osso como nós. Então isso é fabuloso também. Ele se fez carne e habitou entre nós, né? O verbo de Deus. E ele teve fome, ele comeu com eles. Olha que bonito, né? Tens aqui alguma coisa que comer? O texto não diz que ele teve fome, né? Mas ele perguntou se tinha alguma coisa para comer. Olha como esse tempo de comunhão e a refeição são coisas tão importantes, né? A pandemia nos tirou um pouco disso, mas se Deus assim permitir, em breve estaremos juntos mais uma vez. Na segunda parte, então, da nossa lição, do versículo 44 ao 49, o Senhor Jesus diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mais uma vez, como aconteceu com os discípulos, a caminho de Emaús, o Senhor aponta para as Escrituras. As Escrituras falam do Senhor. Elas apontam para Jesus. Elas revelam a Jesus e os planos do Senhor. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se eu quero aprender sobre Jesus, eu vou ler as Escrituras. Eu vou pedir que o Senhor abra os meus olhos, como orou o salmista: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Versículo 46, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então os irmãos podem perceber comigo que aquilo que Jesus vai dizer aqui nos versículos 46 e 47 é um plano único. Assim está escrito e assim convinha que Cristo padecesse, ressuscitasse e que seu nome fosse pregado com uma mensagem de arrependimento e perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então essa é a missão de Deus, né? A história da nossa redenção. Uma parte dela já se cumpriu, que foi a missão de Cristo, quando ele morre, assume o nosso lugar na cruz e nos oferece o seu perdão e prova isso através da sua ressurreição. E agora nós temos essa missão de levar essa mensagem de arrependimento e perdão dos pecados para todas as nações. Os discípulos tinham essa missão, começando em Jerusalém, e nós fazemos parte dessa missão, que é chamada Grande Comissão. E essas coisas vão acontecer. Assim como a morte e a ressurreição de Cristo aconteceram, também o Evangelho ser pregado em todas as nações. A questão é onde nós estaremos quando isso acontecer. Nós estamos a fazer parte desses planos, ou nós somos apenas espectadores? Não, nós devemos fazer parte. Os discípulos fazem parte desse plano. Então o Senhor vai dizer: E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós até falamos um pouco sobre isso na última quinta-feira, o relacionamento entre oração e o poder. Nós temos problemas com essa palavra poder, porque achamos que poder é domínio sobre o outro. Mas o poder, do ponto de vista bíblico, esse poder que vem do alto, né? A promessa do Espírito Santo que vem, testifica, que nos cela e que nos reveste, né? Nos capacita para vencermos os nossos pecados pessoais, as nossas lutas pessoais e levá-los. Né? Eles estavam amedrontados, atemorizados, trancados, para que eles saíssem dali com muita coragem, né? E esse poder que vem do Senhor para levar a mensagem do Evangelho para todas as nações, a começar em Jerusalém. Então essa é a segunda
parte da nossa lição de hoje. E o que nós podemos aplicar à vida? Primeiro, os crentes estão seguros da ressurreição física de Jesus, não é? Não era um espírito, era um corpo ressurreto, glorificado. Depois, os crentes sabem que Deus tem um plano eterno para remir a sua criação. Jesus conta a história da redenção, né? Que a Escritura já apontava para a sua morte, a ressurreição e a pregação de uma mensagem de arrependimento e perdão para todas as nações, a começar em Jerusalém. E, por fim, os crentes são enviados a falar a todos acerca desse perdão que Jesus dá, esse perdão que Jesus nos oferece, né? O Filho do Homem veio para salvar os que haviam se perdido. E nós agora somos as cartas vivas desse amor de Jesus. Então são essas as aplicações para hoje. Que Deus abençoe a todos e que essa lição possa encontrar lugar no nosso coração. Beijo grande. Que Deus os abençoe.